Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou a primeira noite em prisão domiciliar em apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro. O último preso da Lava Jato cumpre prisão domiciliar por conta de outros processos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, passou a primeira noite da prisão domiciliar em casa, em Copacabana, na zona sul do Rio. Réu em 35 ações, Sérgio Cabral era aguardado pelo filho Marco Antônio Cabral e advogados na saída do presídio. O ex-governador já foi condenado em 23 ações na Justiça Federal, com penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão. Mas não houve sentença em nenhum dos casos. Ainda há recursos possíveis nos processos. O filho de Cabral, Marco Antônio Cabral, publicou uma foto com o pai em uma rede social e uma mensagem dizendo que foram 6 anos e 1 mês aguardando esse dia. Ele falou que, apesar de todos os desafios e problemas, Cabral nunca se abateu e sempre olhou para frente. O alvará de soltura emitido pela Justiça Federal do Paraná traz medidas cautelares, como não sair da residência sem autorização, uso de tornozeleira e receber visitas de parentes de até 3º grau, advogados e profissionais de saúde. Cabral foi preso em 2016 sob suspeita de comandar uma organização criminosa que fraudava licitações e cobrava propina de empreiteiras. Ele cumpria prisão preventiva e depois passou para a temporária. O ex-governador do Ceará e senador eleito, Camilo Santana, é o futuro ministro da Educação. A decisão foi tomada em reunião em Brasília. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acertou que o ex-governador e senador eleito Camilo Santana vai ser o ministro da Educação. O martelo foi batido numa reunião em Brasília, com a participação da atual governadora do estado, Isolda Sela, que vai ser a secretária nacional de Educação Básica. Também participaram da reunião o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador eleito do Ceará, Eumano de Freitas. O convite de Lula a Camilo Santana foi feito na semana passada. Inicialmente, o nome de Isolda era cotado para assumir a educação. Isso porque Lula havia decidido aproveitar a força de senadores eleitos aliados dentro do Congresso. Mas o presidente eleito decidiu abrir exceção para alguns nomes, como é o caso de Camilo Santana. Outra exceção até o momento foi a do senador eleito Flávio Dino, que já foi anunciado para a pasta de Justiça. O também senador eleito Renan Filho foi sondado para assumir o Ministério do Planejamento. E mudando de assunto, olha só, mais de 90 cidades de Minas Gerais entraram em situação de emergência por causa das chuvas. Há previsão de instabilidade nos próximos dias em Belo Horizonte e região metropolitana. A coordenadora estadual de Defesa Civil de Minas Gerais informou que as chuvas no estado já causaram 8 mortes e também deixaram mais 1.200 pessoas desabrigadas e quase 4.500 desalojadas. A previsão é de que as chuvas continuem sem tréguas pelo menos até a quinta-feira. 5 regiões de Belo Horizonte estão em alerta pelo risco de chuvas fortes. Segundo a Defesa Civil, a instabilidade tende a aumentar e há previsão de chuva volumosa, inclusive na capital e na região metropolitana de Belo Horizonte. No município de Pavão, no Vale do Mucuri, a inundação fez com que alguns moradores deixassem suas casas. A Defesa Civil também emitiu um alerta para que as famílias que moram em áreas de risco deixem suas casas e procurem as residências de parentes. E as chuvas também afetam Santa Catarina. Os alagamentos provocaram a morte de 2 pessoas, quedas de barreiras e veículos ficaram submersos em diversas regiões do estado. Rodovias federais e estaduais também foram interditadas por conta da instabilidade do solo. Quem traz para a gente mais informações e detalhes dessa situação é a nossa repórter Michele Veiga, direto de Criciúma. Aqui em Santa Catarina, a situação é de alerta devido às rodovias, principalmente as estaduais. Hoje o estado está sem o seu principal acesso de entrada e saída da capital Florianópolis e também a outras
outras regiões catarinenses, como o Morro dos Cavalos, na BR-101, que já havia sofrido deslizamentos no começo de dezembro, logo nas primeiras chuvas do mês. Ontem, por volta das 9 horas da noite, a Polícia Rodoviária Federal, junto com a administradora da BR-101, resolveram fechar totalmente o Morro dos Cavalos. Com isso, quem tinha destino São Paulo, Curitiba ou mesmo Florianópolis agora para as festas de final de ano, resolveu ficar em casa ou então está preso na BR-101 desde ontem à noite. Outra situação é que 2 jovens acabaram falecendo na região de Camboriú devido a um deslizamento de terra. Elas têm por volta de 17 anos, as idades ainda não foram confirmadas pela polícia, pela Defesa Civil. Também outras regiões estão sofrendo com alagamentos nas estradas, como a BR-282, também na região de Joinville. Portanto, a informação desse momento é que as chuvas devem continuar até a próxima quinta-feira, principalmente no norte de Santa Catarina, onde tem esses principais acessos ao estado. E por isso, a determinação é que não venham para o estado ou que não saiam dele, a não ser por via aérea, que também está tendo problemas de acordo aí com as informações devido à greve aeroportuária. Portanto, a situação está novamente de alerta e de emergência no estado catarinense. Para a Rede TV, repórter Michele Veiga. E nos destaques internacionais, 9 meses após a guerra da Ucrânia, o presidente Vladimir Putin admitiu que a situação em 4 territórios ocupados no leste e no sul do país é extremamente complicada. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a situação nas regiões separatistas da Ucrânia que Moscou garantiu ter anexado é extremamente difícil. Gostaria de mencionar especialmente as divisões dos organismos de segurança que começaram a operar em novas regiões da Rússia. Sim, agora está difícil para eles. A situação nas repúblicas populares Donetsk e Luhansk e nas regiões de Kherson e Zaporizhia é extremamente difícil. Em setembro, Putin tinha anunciado a anexação de 4 territórios ocupados do sul e do leste da Ucrânia, depois que as autoridades instaladas por Moscou organizaram referendos classificados como uma farsa por Kiev e aliados ocidentais. Mas as tropas russas não controlam por completo nenhuma dessas regiões e, no mês passado, foram expulsas da capital regional de Kherson depois de uma contraofensiva ucraniana. Depois de várias derrotas no fronte, Moscou mudou a estratégia e concentra os esforços em uma campanha aérea contra instalações militares e energéticas da Ucrânia. O empresário Elon Musk lançou uma enquete perguntando se deveria abrir mão do cargo de CEO do Twitter e ainda garantiu que respeitaria o resultado. A pesquisa chegou ao fim e a maioria dos participantes votaram pela saída do bilionário da direção da plataforma. Dos mais dos 17 milhões de votos, 57% foram favoráveis a uma troca de comando. Musk comprou e assumiu o controle da rede social no fim do mês de outubro. O empresário, que disse que respeitaria o resultado da votação, ainda não se manifestou. Elon, do you have any comment? Musk coleciona polêmicas desde que adquiriu o Twitter. Logo de início, metade dos 7.500 funcionários da plataforma foi demitida. A rede social também passou a cobrar por alguns serviços que antes eram disponibilizados gratuitamente. Na última grande controvérsia, Musk determinou na última semana a suspensão da conta ElonJet, que relatava a movimentação do jato do empresário em tempo real e de jornalistas que haviam replicado tweets desse perfil. O bilionário alegou que o conteúdo colocava a segurança de sua família em risco. No sábado, após diversas manifestações contrárias à medida, Musk determinou a reativação das contas dos repórteres. A ElonJet, entretanto, segue suspensa. O mega empresário, que também é dono da montadora de veículos Tesla e da fabricante de foguetes SpaceX, comprou o Twitter no dia 27 de outubro por 44 bilhões de dólares. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais.